Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rafael, eu sou aqui da Rota do Asfalto e nesse vídeo eu vou estar passando para vocês 4 dicas de como viajar com segurança, tranquilidade e sem perrengue nenhum. Lembrando que agora, né, é época de férias, então é aquela época que as pessoas vão lá, vão pegar o carro, vão colocar a família inteira lá dentro do carro e passear com ele, viajar com ele. E essas dicas aí são super importantes aí, gente aqui da Rota do Asfalto julga como hiper importante aí para você realizar essa viagem com muita segurança e tranquilidade para você e para sua família também. Só antes de começar aqui com as 4 dicas, queria passar para vocês um recado aqui muito legal aqui para a gente estar falando com vocês, que em breve lá no nosso site a gente vai estar aí colocando o nosso curso. Um curso que a gente fez aí para quem gosta de realizar as viagens, para quem gosta de acompanhar a manutenção do carro, e é um curso que agora a gente vai estar falando aí o nome dele, né? No caso, no vídeo anterior aí a gente acabou deixando um pouco no ar aí do que seria, e é um curso de arrefecimento e lubrificação. Então esses 2 itens que são muito importantes aí para quem gosta de viajar de carro. O primeiro dessas 4 dicas, então a primeira dica é quanto à documentação. Pessoal, olha, uma coisa que a gente cansa de falar aqui, mas acontece com bastante frequência e as pessoas acabarem esquecendo da documentação. Pense em diversos outros itens, desde aquele realmente importante até aquele que não é tanta importância assim, e esquece um baita item importante aí, que é a questão de documentação. Então, documentação não só do carro, não só do veículo, mas também a documentação aí dos ocupantes daquele carro, né? Então aí a gente já, poxa, nossa, a minha carta venceu, então acabou acontecendo aí, eu me toquei lá no meio da viagem. Então você vai ficar aí correndo aí um sério risco de até apreender o veículo, né? Se não tiver nenhum ocupante ali do carro com habilitação para estar conduzindo esse carro até um ponto seguro, né? Então acaba se tornando aí bem ruim a viagem, se você não toma conta desta documentação. Então, só lembrando quanto ao veículo, né? Licenciamento, o IPVA, né? Também a gente tem aí essas documentações. Quanto à saída do país, também outra coisa importante aí, pesquisar sobre isso também. Dependendo do país que você for, precisa ter uma documentação específica para isso também. Quanto à documentação dos ocupantes, né? Então não só do condutor, né? Muita gente acaba pensando que, pô, só preciso da documentação de quem está dirigindo o carro. E não, tá? Das pessoas também ali, da sua esposa, do seu filho. Então isso também é importante. No caso aí de ter menores de idade dentro do carro, dependendo aí da localização também, se eu vou fazer uma viagem fora, né, eu vou estar fazendo uma viagem internacional, se for menor de idade, você precisa ter uma autorização, se não tiver acompanhado do pai e da mãe. Poxa, mas está só o pai, ele precisa ter uma autorização da mãe, né, para estar podendo sair do país com o filho menor de idade, né? E se for também a mãe que está saindo do país com o filho sem o pai, precisa também dessa autorização. Quanto a seguro viagem, é uma outra recomendação que a gente faz para vocês. Realize um seguro viagem. Olha, mas o seguro viagem só para fora do país? Não, pessoal. Depende do tipo de plano de saúde que você tem. Tem alguns planos de saúde que não cobrem fora do estado que você mora. Então, se você for para outro estado e você tiver algum problema lá, aquele plano não vai cobrir. Então, por isso é importante aí ver exatamente que plano que você tem. Se você não tiver esse para fora, interessante aí pegar um seguro viagem, né? Ele vai te ajudar e vai te auxiliar bastante se tiver algum problema lá fora. Segunda dica é a respeito de roteiro, né? O roteiro, a gente acaba achando que é só simplesmente colocar lá no aplicativo, né, a localização para onde a gente vai e ele mesmo vai mandar no nosso roteiro. Só que isso é um pouco arriscado, né? Você sempre acreditar lá que o aplicativo vai te mandar pelo melhor caminho. Sendo que é muito, mas muito interessante a gente pesquisar antes de realizar essa viagem, né? Então, realiza aí uma pesquisa sobre todo o roteiro. De repente, aquele roteiro
que um aplicativo pode te mandar, que pode ser o roteiro menor, mas nem sempre aquele roteiro menor é o melhor, né? Então, de repente, você vai estar passando por uma estrada que é uma estrada ruim, que é uma estrada onde não tem paradas, né, boas. Então, isso também é muito importante, né? Você ter pontos de parada durante o seu roteiro, né? Então, tudo isso faz parte aí da viagem, faz parte aí do roteiro. Isso chega a um ponto de você realizar por caminhos diferentes, né? Então você vai por um caminho onde você tem outros atrativos, né, durante aquela viagem, e na volta você consegue fazer por outro caminho, conhecendo e tendo outros atrativos, outros pontos de parada, né? No caso aí de simplesmente um aplicativo, óbvio que ele vai te mandar ir e voltar de repente pelo mesmo caminho, né? O que se torna aí uma viagem um pouco chata, uma viagem meio maçante. E quanto a essa pesquisa, quanto a esses pontos de parada, ele vai somar em uma outra dica que eu vou passar para vocês também. E a terceira dica, aqui entrando na terceira dica, é quanto à manutenção, a manutenção desse veículo. Bom, tem diversos itens aí para a gente inspecionar na manutenção de um veículo, mas eu vou estar falando um ponto hiper importante, um ponto chave aí para você não ter problema nesse veículo que você vai estar realizando essa viagem. A importância de todas as vedações aí da parte mecânica do veículo, né? Isso eu estou colocando aí como as juntas, os retentores, a importância de todos esses itens. E pessoal, vazamento, ele avisa pra gente, né? Então é aquele negócio que a gente fala, converse com o seu carro, né? Então você tem que enxergar ali como um todo, ver, tem vazamento? Tem alguma coisa errada, né? Então, pessoal, jamais saia para viajar aí com um vazamento. Por que isso? Por que ocorre? A gente fica, né, de repente aí meio ano, um ano inteiro aí com o carro e aquele pequeno vazamento e aquele carro que a gente anda um percurso pequeno também. E aquele vazamento, ele fica ali, ele fica mais ou menos, você acha que ele está controlado. E aí eu vou realizar aí uma viagem com a minha família, vou realizar aí 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros aí, a gente vai estar rodando aí com esse carro, com esse pequeno vazamento. Só que aí você vê que aquele pequeno vazamento, que você não tinha um período tão longo durante a sua semana ou o seu dia, né, de quilometragem, ele ainda estava ali controlado, digamos. Você vai pegar uma estrada, aí você vai atingir você vai passar daquela média que você tinha diária lá, você vai passar muitos quilômetros, e aí aquela pressão de todo aquele sistema, pressão, calor, tudo isso vai interferir, e aí aquele pequeno vazamento vai se tornar num gigantesco vazamento. E você pode ter certeza que ele vai aumentar e ele vai te dar muito problema ao longo aí de toda a sua viagem. Em vez de você curtir a viagem, você simplesmente vai ficar o tempo inteiro pensando naquele vazamento ali que vai estar aumentando cada vez mais. Dentro dessa dica de manutenção, a gente fala que o momento que você vai sair, olha, tá tudo certinho, tá tudo seco, né? Então, segue viagem. Durante a viagem também, outra coisa, checar, né? Então, durante a viagem, aquelas paradas que a gente dá, fica de olho ali embaixo, né? Poxa, olha, surgiu, então vamos ver o que é, né? Imagina só, se ele já existe um vazamento, você nem vê direito de onde está saindo, né? Tá tão melado aquilo ali que você já não consegue mais ver exatamente o ponto onde você tem um vazamento. É outro problema de você viajar com vazamento. Então eu fui verificar, tem lá o vazamento, pega esse carro e leve aí no mecânico de subconfiança, né? E retire esse vazamento, né? Deixa esse motor bem sequinho aí, né? Aquele motor ali bonito para você estar saindo com ele. E aí, se acontecer alguma coisa, em algum momento, se surgir algum vazamento, você vai ver exatamente aquele ponto ali onde está vazando. Então, dentro dessa dica aí de manutenção, a gente fala, né?
Porque tem muita gente que tem o costume aí, carro novo, ele acaba passando esse costume pra gente de não ter que checar nada, né? Absolutamente nada. Tem gente que passa aí mais de um mês aí sem abrir o capô do carro, né? E esse costume acaba se tornando aí um erro durante a viagem, né? Então sempre checar, sempre checar. Cada parada que você dá uma olhadinha lá para você ter 100% de certeza. E pessoal, esse item de manutenção, né, da junta e do retentor, a gente julga dessa então importância. E outra importância é utilizar de uma marca consagrada, uma marca de qualidade. E aqui na Rota do Asfalto a gente utiliza aí da marca Sabó. E o quarto item, a quarta dica aqui para passar para vocês é quanto ao combustível. Então, assim, se você tem um veículo, né, e esse veículo aí, ele tem uma autonomia grande, digamos aí que ele roda 600, 700 quilômetros, 1000 quilômetros com um tanque de combustível. Isso é ótimo, mas não é interessante você rodar esses 1000 quilômetros, 600 quilômetros aí por completo, deixar o tanque chegar no finalzinho ali dele. Por quê? Tem as sujeiras ali do tanque, não é legal isso, né? Mas eu não estou nem julgando quanto a isso, mas sim os postos de combustível. Quando está chegando no finalzinho do tanque, você começa a pensar mais em achar qualquer posto de combustível do que achar um posto de qualidade. Por isso que a gente fala que chegou ali um quarto, mais ou menos, digamos que aquele carro rode 600 quilômetros, com 450 você já começa a ficar de olho nos postos próximos. Então aí, você localizou um posto bom, numa rede confiável, um posto que você julga a ser bom, aí sim você coloca e você abastece naquele posto. Então aí você teria até uma chance ali, né? Eu rodei lá os 450, não estou encontrando posto bom, só daqui 100 km eu ainda tenho autonomia para isso. Vou dar um exemplo aqui da nossa próxima expedição, aí a expedição que a gente vai para Ushuaia. Lá eu tenho distâncias em alguns pontos onde a gente tem uma distância aí de 250 km de um posto para o outro. Então imagina só se eu chego nesse posto já na rasquinha, né? Já chego ali na reserva, digamos, e aí você chega lá e não tem combustível. E aí você tem que rodar mais 250 quilômetros, e aí você não vai conseguir, né? Então, para isso a gente fala, vá planejar, né? Ver certinho esses pontos e não ande aí com o tanque na rapinha aí, o tanque naquele ponto vermelho ali do marcador, né? Na reserva. Então, pessoal, ao longo dessas 4 dicas aí do que vocês vão passar aí durante essa pré-viagem do que a gente chama, né? Que também é uma parte gostosa aí pra gente. A gente curte também fazer essa parte, não só aquele momento que você senta ali no carro e sai para viajar, mas sim essa que você consegue ali planejar cada ponto, a manutenção do carro, toda a documentação, isso também pode ser aí uma parte da viagem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que essas dicas aí sirvam aí para umas futuras viagens ou uma viagem que você vai estar realizando agora aí. E outra coisa, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de curtir, de assistir os outros vídeos também aí, que a gente tem aí uma quantidade bem grande aí de vídeo da restauração da belina, da preparação da belina, e também aí vai surgir aí nova preparação dela, né, lá para Ushuaia. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.